Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma live aqui. Hoje eu tenho um convidado que vai falar um pouquinho de saúde, vai falar um pouquinho aí sobre dores, sobre coluna. Então, um assunto bastante interessante para você, né? Quem nunca aí teve algumas dorzinhas aí no corpo, na coluna, não tem algum joelho ali que está incomodando. Então, hoje a gente vai falar de um assunto aqui bem leve, bem tranquilo, numa linguagem que você de casa vai poder entender e tirar algumas dicas também. E saber que sua dor aí na coluna tem jeito. O convidado de hoje, ele vai se apresentar aqui e falar um pouquinho para nós, dar algumas dicas importantes, até dar algumas coisas que a gente possa fazer até em casa para ajudar aí melhorar essas dores também. E peço a você que compartilhe, curte essa live, envie para mais pessoas, para que a gente esteja aí um alcance bem nessa live, para que chegue mais informações para as pessoas. Uma boa noite e aí se apresente para o público. Quem é você? Boa noite, meu amigo William. É um prazer não estar aqui no seu programa hoje. Fico grato por você dar esse espaço aqui para me apresentar ao público. Meu nome é Gabriel, sou fisioterapeuta. E é isso aí, vamos embora falar sobre saúde, né, que é um tema tão importante e essencial para todos. E é isso aí, minha gente. E você pode também estar enviando sua pergunta, seu comentário, seu agradecimento. E também que Vitor já está ali nos bastidores, bem atento hoje para passar para a gente as dúvidas. Mas, como é de costume aqui, todo mundo merece uma entrevista. E antes da gente saber do profissional, a gente quer saber também do pessoal, saber quem é a pessoa, contar um pouquinho de sua trajetória, de sua história, até você chegar no que você está hoje, tá certo? Quem são os seus pais? Da onde é esse berço aí dessa família? É natural aqui de Riacho? Da onde é? Certo. Meus pais são daqui de Riacho. Acho que, não sei se você conhece minha mãe, ela é bem conhecida aqui em Riacho. O nome dela é Eliane Braz da Silva. Ela é coordenação da saúde de Riacho, junto com a secretaria Ida. E meu pai é Gilberto Antônio de Arroz, o nome dele, conhecido como Beto. Ele trabalha no Hospital João Soares aqui de Riacho. É uma figura bem conhecida também, jogava futebol, ainda joga. É bem conhecido também pelo esporte. E essa família de quantos irmãos aí? Quantos filhos seus pais tiveram? Com minha mãe e meu pai tem 3 filhos comigo, tenho um irmão e uma irmã, e de outro casamento ele tem um filho pequeno. O nome dos meus irmãos são José Felipe da Silva Arruda e Stephanie Gislaine. E meu outro irmão, o nome dele é Wesley. Uma família aí que você pode se dizer assim, que passou para vocês uma educação boa, foram pais presentes na educação, incentivaram vocês a estudar. Como foi isso aí? Minha mãe sempre, ela pegava no pé da gente pra gente estudar, sabe? Desde pequena ela sempre incentivou a gente a ter esse cuidado com o estudo. E a gente precisa da educação para, tipo, mudar nossas vidas, né? Mudar nosso jeito de enxergar o mundo. E ela sempre incentivou bastante a gente sobre isso. E meu pai também. Meu pai sempre foi presente também nessa questão de estudo da gente, sempre incentivou também. E gratidão a eles por isso, né? Graças a Deus eu cheguei onde estou hoje por causa deles e meus esforços no estudo também. Escola pública ou particular? Pública, sou estudante daqui da terra mesmo, de Riacho das Almas. Eu comecei meus estudos na escola Santos Cardoso em Pinhões, onde eu fui criado em Pinhões, né? Passei uns 19 anos da minha vida, 20 lá em Pinhões, e em seguida vim morar aqui em Riacho. Aí estudei até a minha 8ª série lá em Pinhões, né? Que é o 9º ano agora. Em seguida fui para Trapiá, a escola Sérgio Joaquim de Lima, e encerrei meus estudos no Trapiá, que é o antigo Normal Médio, né? Que agora é ensino médio, né? Eu acho uma pena, assim, ter acabado no Normal Médio, né? Que a gente sai com muito conhecimento de lá, né? Sai com outra visão sobre o ensino médio. Mas foi um menino ali estudioso, ou dava trabalho, o pai e a mãe tinham que estar em cima, foi muito a secretaria, o pai e a mãe? Não, por incrível que pareça, eu fui um aluno bem estudioso, sabe? Estudioso, Era difícil dar trabalho. Eu conversava bastante nas aulas, mas... Tirava notas boas? Tirava, sempre fui um aluno, diga-se essa palavra. Exemplar. Qual foi a educação assim religiosa que os pais deram a você? Foram já católicos, batizados na igreja católica? Como foi essa educação de fé ali, que você pode dizer que você viu ali do seu pai, da sua mãe, na questão de fé, que passaram esses valores para você? Meus pais são da religião católica e a gente também acabou seguindo esse mesmo caminho, sabe? Eu acho que uma religião que a gente gosta de seguir e segue até hoje, sabe?
Participavam sempre na infância? Participei bastante na minha infância e segui na adulto também. Agora estou um pouco afastado do carro da correria, mas se Deus quiser eu quero voltar para a igreja. Tem que arrumar aquele tempinho um pouquinho, né? Tem que ter um tempo para Deus, né? Qual foi o maior exemplo que você pode dizer assim que você tem do seu pai e da sua mãe? Primeiro, seu pai, qual é o exemplo que você olha para ele, algo que você admira? O William, assim, eu admiro bastante no meu pai a questão da força de vontade que ele tem, sabe? Porque ele é uma pessoa muito gosta de trabalhar, uma pessoa trabalhadora e também a forma que ele trata as pessoas. Eu vejo que ele é uma pessoa muito assim que pensa no próximo, né? Que gosta assim de tratar o próximo com empatia, né? Uma coisa que eu gosto bastante de fazer também com simpatia. E eu me espelho muito nele essa questão de como lidar com as pessoas. E da Como sua espelho. mãe? Da minha mãe, questão também de estudos. Mesma coisa do meu pai. Minha mãe é uma pessoa muito simpática também. Tem muita coisa também envolvida em questão de determinação também, que ela começou a sua trajetória no trabalho, já na saúde, como agente comunitário de saúde, né? Passou 18 anos trabalhando nessa área e com muita garra e determinação criou a gente que são os três irmãos, né? E conseguiu concluir a sua faculdade de enfermagem e hoje é enfermeira da regional, graças a Deus, e é um exemplo grande para a gente, sabe? De determinação. Foi uma infância, você considera uma infância de muitas dificuldades? Ou foi uma infância mais leve? O pai e a mãe deu ali, com as garras deles, deu para dizer assim, nós temos o suficiente? Ou às vezes apertava? Foi como você pôde enxergar isso aí no seu tempo assim? Graças a Deus, assim, pra gente nunca faltou nada, sabe? Teve uma infância tranquila, graças a Deus. O que a gente precisava sempre teve, sabe? Até alguns pouco de luxo também, se a gente queria, a gente tinha também às vezes, sabe? Foi bem tranquilo, graças a Deus. Muito tranquilo, graças a Deus. E isso na adolescência, chegar na adolescência, pensa já, terminando os estudos, já o que você queria fazer, qual seria a sua profissão? Já tinha uma visão ou sonhava em ser policial e acabou em outra área? Acertou em cheio, bicho. Quando eu era mais novo, eu pensava em ser policial mesmo. Estava em dúvida entre policial e trabalhar com administração também, nada a ver com saúde, né? Nada a ver com saúde. Pra você ver como é que é. Então aí, depois que rumo começa a mudar ali sua cabeça? Assim, uma coisa que me impactou bastante na saúde foi a situação do meu avô, sabe, que é pai da minha mãe. Ele passou por uma doença bem séria, que é o câncer, né? E infelizmente ele não tá mais com a gente, sabe? Mas assim, foi uma coisa que impactou bastante na nossa família e eu pude ajudar ele também com alguma liberação miofascial, que eu não tinha muita noção, mas já tentava fazer, sabe? A partir disso ele disse, olha, tu leva jeito pra essas coisas aí de entendi como massagem, essas coisas, e tu leva jeito pra isso e eu acho que tu vai ser um bom fisioterapeuta. Eu disse, quem sabe futuramente, né? Aí eu estou Foi a dica do seu avô? Foi. Como era seu avô assim para a sua vida? Era alguém que foi muito presente? Foi alguém de exemplo também? Foi bastante presente. Ele acompanhou a gente desde pequeno, sabe? Eu sempre fui muito de ir na casa da minha avó, estar sempre junto com eles. Então foi uma relação que marcou a gente bastante, sabe? É como se fosse meu segundo pai, né? Sim. Muito próximo da gente e só gratidão. Onde ele estiver, que Deus guarde ele com muita... Um lugar bom. E aí, casou? Assim, William, não sou casado nos papéis, mas convivo com uma pessoa, sabe? Uma pessoa maravilhosa, graças a Deus. Casou quantos anos? Eu tô morando com ela faz 3 anos já. Casei em 2023. A gente tem casado assim, um modo de falar, né? Mas com quantos anos? Eu tô com 27, casei com 24 anos. 24 anos. 24 anos. Não foi de festa, de farra? Rapaz, eu gostava de uma cervejinha, de dar uma saidinha. Todo mundo tem suas fases. Tem sim, sim, agora tô... Mas de uma parada para seguir uma vida. Graças a Deus eu parei. Filhos? Tem um garotinho de 10 meses, Antônio Gabriel. O que mudou dentro de você a partir de você dizer assim, agora eu sou pai? Cara, não é complicado, isso é muita responsabilidade. Só sabe quem passa por isso, né? A gente muda completamente a vida da gente, né? É uma coisa que família, ele traz uma emoção pra gente diferente do que a gente é quando não tem um filho, então, né? A gente começa a ver o mundo de outra forma, né? Sim. Então é muito bom ter essa experiência. Você acha uma família que é essencial, uma base, a família
tem que ter esse vínculo mesmo, tem que ter isso ali, o pai, a mãe. Família é importante, família ajuda. Com certeza. Família eu acho que é o pilar mais importante que a gente tem na vida da gente, né? Que é onde a gente tem essa rede de apoio, né? Tem todo esse cuidado de estar junto, né? Desse momento difícil, momentos bons. Então eu acho que família é fundamental para todo mundo. Sem entrar nos detalhes das brigas, que toda família tem, mas assim, se você fosse dizer sua família de 0 a 10, é uma família mais unida, é uma família mais junta, é uma família que sempre está ali, um dando força ao outro. Sim, com certeza. É uma família bem unida. Se não fosse dar uma nota, eu daria um 10. Um 10. Porque isso é muito importante, né? Quando a gente tem essa família que a gente possa contar, que a gente um aconselha, um está lutando para o crescimento do outro. Eu acho que essa diferença faz muito na vida de um ser humano, né? Eu vejo que você tem isso, né? A gente vê o arte aqui tem uma base forte lá atrás. Pois é, minha gente, a gente está só começando, já agradecendo a cada um de vocês a participação e curta essa live, compartilhe para que chegue para mais pessoas. Então, por essa dica do seu avô é que você sentiu vontade de começar essa profissão. Isso. Quantos anos e qual é a profissão que você está hoje? Eu atualmente estou com 28 anos, completei agora o mês passado, dia 26 de junho. E, assim, o que eu estou pensando para essa profissão é ajudar os pacientes da melhor forma possível, Da né? melhor forma possível. Isso. Quantos anos é para se formar no fisioterapeuta? 5 anos de faculdade. 5 anos. 5 anos de faculdade. Isso. Foi difícil concluir? Você sentiu dificuldade ali nos estudos ou não? Já se identificou? Assim, no começo foi complicado, sabe? Porque, tipo assim, a gente não tem muita noção do que está acontecendo, né? Assim, em relação a Sim. que a gente vai ver pela frente, né? Então, logo no início foi bem complicado. Eu passei até por 2 faculdades. Eu estudei um período na SEI, sabe? Que eu comecei. Aí estudei até o 4º período lá. Acabei tentando por conta de condição financeira, sabe? Sim. Que apertou. Aí, depois de um tempo, em 2020, por ali, eu fiz o ano novamente e consegui uma bolsa na FAVIP. Aí, comecei na FAVIP do zero e acabou Concluindo. concluindo agora há pouco, graças a Deus. Pensou em desistir algumas vezes? Rapaz, eu São que pensava... 5 anos? É 4 anos? 5 anos, 5 anos. isso. Pensou em desistir desses 5 anos? Pensei isso, mas tipo assim, aquela vontade que você tem de vencer é maior, né? E entregando a Deus, né, você consegue. Aí Deus sempre foi meu combustível e a família também, né? Eu nunca saí não, graças a Deus. Muito bem. Muito bem, muito bem. É feliz com essa profissão? Com certeza, eu sou bem realizado. Bem no comecinho, mas eu tenho muita gratidão pelo que eu faço pelas pessoas. Já abriu consultório? Eu tô com uma salinha, graças a Deus, aqui em Riacho. Tô começando aos poucos e atendo também domiciliar. Domiciliar. Isso. Online também? Online, por enquanto, eu não tô fazendo não, mas caso eu veja que algum paciente necessite, eu faço também. Certo. Porque até eu estava comentando aqui, logo quando você chegou, né? Eu achei que online não poderia. Mas explica mais assim pra gente como é um atendimento online. Primeiro tem que ter o presencial. Sempre tem que ter o presencial para depois ter o online. Ou não, já pode ser um online já direto? Uma pergunta muito, muito boa, sua William, realmente. É uma dúvida que o pessoal tem, acho que algumas vezes, né? Sim. Sobre atendimento online. A gente, primeiramente, primeiro contato, a gente tem que ter esse atendimento presencial, para a gente avaliar esse paciente, ver como é que ele está, essa questão da parte física, parte motora, para a gente ter uma noção do que vai fazer com ele. Vamos dizer, algumas sessões com ele presencial. Depois disso, a gente vê que o paciente ele já está mais ambientado aos exercícios, a gente pega e pode fazer um atendimento mais remoto, né? Um atendimento online. Mas só tipo assim, para manutenção, assim, o essencial natural é bom a gente fazer presencial mesmo. Presencial. Isso. Porque ali vai ter toda uma manobra, vai ter todo um jeito ali que o presencial é excelente, né? Que momento a gente deve procurar um físio aí? Quando a gente estivesse reclamando já de dor, porque eu vi alguém dizendo assim, não, mas a gente não deve procurar quando tiver com dor, com algum problema na coluna, mas também a gente pode fazer um cuidado preventivo, para que a gente não venha a sentir essa dor. Isso é verdade ou não? É assim, a fisioterapia eu acho que é uma profissão que a gente pode falar que ela é de, assim, para todas as áreas e, tipo, a gente pode atender
em qualquer parte da vida, sabe? Vamos dizer, o paciente tem alguma limitação, a gente atende. Se o paciente quer ter mais qualidade de vida, a gente também atua. E assim, a gente atende nos 4 pilares da saúde, né? Que é primária, secundária, terciária. E a parte final também, que é a quaternária. E assim, vamos dizer que o paciente está sentindo alguma dor, então, né? Independente se o paciente tem algum histórico não familiar, essas coisas, o importante é ele procurar ajuda, sabe? Ou de um fisioterapeuta ou de um médico. A gente também pode atender até sem precisar do médico encaminhar, sabe? É uma nova autonomia que a gente tem. O CREFIT conseguiu isso pra gente, né? Acho que é até uma coisa nova também que muita gente não sabe, né? O pessoal é acostumado, não, o médico me encaminhou, aí fala até as sessões que a gente tem que fazer, né? Exato. E não é assim que funciona. A gente tem essa autonomia de o paciente chegar pra gente sem precisar de ir no médico. A gente avaliar esse paciente e ver o que ele precisa. Tem alguma idade, tipo, para poder começar a fazer? Ou tem um limite também, até uma idade que já não pode fazer mais? Desde o começo da vida, se a pessoa necessitar, desde uma criança recém-nascida, se precisar, a gente já está no suporte. Tem pacientes de UTI, inclusive, né? Se é o que a fisioterapia neonatal atende, que é desde o começo da vida, né? E desde o final da vida também, idosos, que também é muito importante a gente atender idosos também. Quem pratica esporte, vamos dizer, caminhada, corrida, faz academia, essas coisas, é bom que procure? Fundamental, acho que para quem quer ter mais desempenho, principalmente, né? Para quem quer ter mais tipo qualidade no seu esporte, é fundamental procurar a fisioterapia, porque a fisioterapia ela vai buscar dar mais um up na sua desenvoltura, né? Vamos dizer assim, dar uma maior potência, uma maior desenvoltura e evitar lesões, futuras lesões, né? Porque lesão a gente não trata, assim, a gente trata depois, mas se a gente puder evitar, né, fazer uma preparação ali muscular para que o músculo não tenha essa lesão, é melhor ainda, né? Então é fundamental para quem faz caminhada, para quem pratica um esporte, alguma, vamos dizer, academia principalmente também, que é a galera que pega muito pesado, né, pega muito peso. Então é fundamental ter esse cuidado da fisioterapia. Exatamente. Isso ali, quando você chega lá, por exemplo, marcou uma consulta com você, marcou o horário, chegou lá, como você faz essa avaliação? Você faz depois do relato da pessoa dizer o que ela está incomodando e por que ela foi ali. Se ela já vem encaminhada para o médico já vem ali já dizendo o que é que você tem que fazer, ou não, já só vem ali dizendo que ela precisa fazer. Então, quando é encaminhado pelo médico, o que é que vem? O que é que o médico manda para você? Dizer, não, olha, é para fazer aí a professora. E como essa avaliação que é feita ali para você dizer assim, não, você vai precisar disso, isso, qual é a avaliação? Precisa do quê? De exame de sangue, de raio-x? O que é que você precisa fazer? É assim, inicialmente, William, a gente tem que entender que a fisioterapia ela avalia o paciente de uma forma totalmente diferente do médico, sabe? Sim. Porque o médico ele vê o paciente de uma forma mais clínica. É tipo como se fosse uma doença propriamente já instalada, né? Ele vê uma forma mais fixa. A gente não, a gente vê o paciente como um todo, uma forma mais ampla. A gente vai avaliar esse paciente da seguinte forma: a gente vai ver questão de movimento do paciente, vai avaliar através de escala de movimento, usando o goniômetro, que é uma regrinha que a gente tem, sabe, que consegue avaliar o tipo de movimento de ADM, sabe? A amplitude de movimento. A gente avalia também questão de força muscular pela escala também, que a gente usa. Enfim, a gente faz uma avaliação completa e a partir disso a gente traça o melhor tratamento para o paciente, os objetivos. E a partir dali você vai passar com os exercícios e, por exemplo, em academia, muitas vezes os personagens dizem assim, que a gente pelo menos tem que vir 2, 3, 4 vezes na semana para poder ter um bom desempenho. E aí para fazer aí a fisioterapia, aí a gente temos que, quantas vezes na semana é necessário? Depende de paciente para paciente, depende de problema de paciente, de um para outro vai mudar isso, ou não, aí é um padrão. Para você ter um desempenho tem que ser todos os dias, uma vez por semana, uma vez por mês, como isso acontece? Como você falou, vai depender de cada paciente, né? Mas tipo assim, se o paciente quiser a semana todo dia, a gente faz também. Faz também. Mas tipo assim, o normal que acontece é a gente atender o paciente 2 ou 3 vezes na semana, sabe? Que é o ideal que a gente faz. Sim. Porque é o tempo do paciente ele aderir melhor ao tratamento. E a gente também pede muito para o paciente cooperar com a gente, né? Eu sempre digo que a fisioterapia ela é 20% responsabilidade nossa e 80% do paciente. Porque
Se o paciente não aderir ao nosso tratamento, não vai servir de nada. A gente vai só ficar perdendo tempo com ele, né? Então o paciente tem que estar na cabeça dele que é um conjunto, né? A gente faz o que ele tem que fazer e ele tem que se comprometer com a gente, né? Isso é muito importante o que você está dizendo, porque assim, eu como já terapeuta emocional, já cuidando da mente, é o que eu sempre digo quando chego meus pacientes, que a gente agenda, eu digo a eles, olha, não é milagre, é tratamento. Então, se você não for a primeira pessoa a estar empenhada a sua melhora, você só vai jogar dinheiro fora. Isso. Né? Porque você precisa se empenhar. Se é uma vez por semana, você vai ter que estar aqui, fazer de tudo, desagendar tudo, mas você tem que estar ali naquele compromisso para que o desempenho aconteça. Isso. Aí você vê, muitas vezes, eu atendendo mesmo alguns clientes, que eles vêm, aí, hoje eu não posso não. Vamos marcar para a semana, vamos marcar para outra. Aí passa um mês, fez uma vez só, aí eu não estou vendo melhora. Não tem como, porque não tem o seu empenho. Tem que ter o seu empenho, tem que ser a sua dedicação, você tem que fazer a sua parte. Porque não existe o melhor profissional, mas se o paciente não ajudar ele, a gente nunca vai ter um bom resultado. Verdade. Boa noite a quem está chegando agora, mais uma vez. Agradecer a presença de vocês. Se alguém quiser aí deixar algum comentário, alguma pergunta, algum agradecimento, pode aí mandando para a gente. E logo a gente pode estar aqui comentando aí sobre o seu comentário, o seu agradecimento. Curta e compartilha a live e vamos em frente aqui aprender mais com esse grande homem aqui que está dando uma lição a gente aqui sobre isso. Às vezes, eu me pergunto uma coisa que às vezes eu sou meio louco em casa de fazer quando eu estou com minhas dores, viu? Eu tenho umas dores que me incomodam. E assim, às vezes quer colocar gelo, às vezes a gente quer colocar algo quente, às vezes a gente quer se esticar, se pendurar lá no caibo de um matuto para esticar. E às vezes a gente fica fazendo umas manobras em casa por conta própria, sem saber se está indo certo ou não. Isso tem risco, é perigoso tentar fazer isso em casa por si próprio ou não. Rapaz, é perigoso isso, porque, tipo assim, essa manobra que você fala assim é tipo para aliviar as dores, né? Tipo assim, se autoinstalar essas coisas, né? Tem gente que vai assim, não, fulano, vem cá, eu vou pegar você na coluna e dar aquele estralo na coluna, alivia, depois volta, né? Mas naquele momento eu alivio. Isso tem um perigo, tá fazendo isso sem ter um conhecimento ali da área, tá se esticando. Outros dizem assim, deita no chão que o menino vai pular nas tuas costas, teu marido. Isso é muito perigoso, né? Porque questão de coluna, principalmente, né? É uma área que é bastante sensível, né? A gente tem que ter noção que passa, tipo, tem a nossa coluna espinhal, né? Sim. E tem toda uma comunicação entre o sistema nervoso e o sistema periférico, né, do nosso corpo. E a gente tem que entender que essa questão da estrutura da nossa coluna vertebral, ela tem essas articulações, né, que chama de vértebras, e manipular essas vértebras sem ter noção do que está fazendo é muito perigoso, porque você pode colocar uma força exagerada e até causar uma lesão no paciente, né, piorar o quadro dele. Então, para fazer isso tem que ser uma pessoa que tenha técnica apurada para isso, que tenha qualificação para isso, né, cursos. Então é muito importante ter essa noção disso. Você ali, no caso, só passa exercício, remédio, medicação não é com você, isso aí já é com o médico, ou você também pode dedicar alguma medicação? O CREFIT agora há pouco ele fez uma resolução, eu não me lembro bem um ano, mas ele fez uma resolução de a gente ter essa autonomia agora de passar algumas medicações, sabe? É tipo anti-inflamatório, medicamento assim mais simples, sabe? A gente pode passar. Sim, se for o caso, né? Porque a gente gosta mais de tratar com movimento, né? Coisas assim. Mas se for necessário, a gente pode passar algumas medicações também. Teria algumas dicas aí pra gente fazer em casa, alguns exercícios para fortalecer a coluna, pra gente ter um desempenho em casa. Dá uma dica aí boa aí. Inicialmente a gente, assim, fazer tipo alongamentos. Se quiser tomar alguém para alongar. Fazer assim exercícios que possam fortalecer nossa musculatura, como por exemplo trabalhar trapézio, fazendo movimentos de abertura de braço. Tem até uns equipamentos que a gente pode comprar na internet também na Shopee, que é o TheraBandzinho que a gente pode fazer em casa, entendeu? Então são coisas que a gente pode trabalhar. Deixa eu ver o que eu posso fazer mais. Alongamentos também, tipo assim, do membro superior, que ajuda bastante também. E musculação, academia também é uma ótima ideia para quem está pensando em fortalecer o corpo, né? Se cuidar. Eu vejo muito isso assim,
é a questão do idoso, né? E eu vejo que às vezes as pessoas acham que vamos fazer tudo para o idoso, vai estar ajudando ele. Se cai uma coisa no chão, não pega não, não pega ali para vovó, manda o menino, né? Você deixa até um menino lá para cuidar e não deixa aquela senhorinha se abaixar para pegar. Aí quando vai para a terapia, bota a velhinha para baixar, levantar, sentar, né? Fazer pequenos movimentos. Eu vejo até um idoso quando vai levantar de uma cadeira, alguém vai lá e começa, não, peraí, deixa eu dar uma forcinha para o senhor levantar. Isso vai piorando a condição do idoso, deixando ele aí quase paradinho. Deixa a vovó sentada na poltrona. É uma ótima pergunta isso aí, porque eu vejo muito também por aí essa situação mesmo. A gente tem que entender que o idoso ele é uma pessoa normal que nem a gente, né? É uma pessoa que já tem uma idade avançada, só que ele tem uma perca muito grande de massa muscular, que é chamada de sarcopenia, né? E ele perde de 40% a 50% da massa muscular a partir dos 40 anos. A gente vai perdendo essa massa muscular, todo mundo acontece isso, natural. E a gente tem que entender que tem que trabalhar essa questão com ele de fortalecimento muscular, que é muito importante, porque previne quedas, previne, vamos dizer, alguma lesão que ele tenha de queda de papulatura, né, que acontece bastante com fraqueza de ossos, por exemplo. Então a gente tem que entender que o idoso ele tem que se movimentar. Tem que colocar ele, vamos dizer, para fazer algum exercício em casa, se movimentar, fazer uma caminhada. Tem que ter essa orientação, é fundamental para a saúde deles. Os velhos agora acharam que estiver assistindo essa live. Não vai botar para trabalhar de jeito nenhum. Alguém que teve ali um AVC. A fisioterapia ajuda nessa questão ali da recuperação ali, dos movimentos, o tratamento mais indicado é fisioterapia mesmo? A fisioterapia ela é essencial no tratamento de AVC, principalmente de pacientes que tenham acabado de sofrer o AVC, já no próprio hospital. A gente tem esse atendimento de primeiro contato, que acontece desde a UTI até a enfermaria. A gente já começa a ter esse tratamento que é fundamental, porque o paciente quando tem um AVC, e muita gente pode estar se perguntando o que é um AVC, né? É um acidente vascular cerebral. Sim. Que são dois tipos. Tem o encefálico e tem são dois tipos, o isquêmico e o hemorrágico. Qual a diferença dos dois? O isquêmico ele é quando tem um bloqueio do porte sanguíneo para alguma região do cérebro, é o isquêmico, que é quando para de chegar o oxigênio, aí acontece o AVC. Sim. No segundo momento, que é o hemorrágico, é quando tem o extravasamento do vaso, é quando extravasa o sangue, e é mais complicado porque ele vai pegar uma área maior do cérebro e vai ter mais consequências, né? E como a gente vai atuar nisso? A gente vai atuar ajudando o paciente a retornar um movimento que muitas vezes foi perdido. Vamos dizer, o paciente perdeu um movimento de flexão do braço. A gente vai trabalhar em cima disso, fazer mobilizações. A gente usa uma técnica chamada FNP, que é facilitação neuromuscular proprioceptiva, que ela trabalha com movimentos diagonais. Isso ajuda bastante o paciente a voltar ao seu movimento natural, que é de abrir o braço. E assim, é fundamental a fisioterapia no AVC. Eu acho que, primeiramente, o atendimento do médico para fazer o diagnóstico, né? E segundamente, a gente para fazer com que esse paciente retorne à sua atividade de vida diária com qualidade e com segurança. Eu vejo muitas pessoas assim se reclamando. Eu não sei se o nome é esse, viu? A gente diz os nomes, né? Nós de espinhaço, barriga, né? A pá. Mas eu acho que é a bucite, que diz o nome aqui. Isso, bucite. Então eu vejo muitas pessoas com esse grau de dificuldade de levantar o braço. Às vezes de tirar a própria camisa se sente essa dificuldade. Isso dá para corrigir com a fisioterapia. Isso tem a questão de que esse movimento acaba... Isso aí foi o quê? Um peso que a pessoa pegou, deu um mau jeito, ou é o desgaste mesmo que vai acontecendo com o tempo, que às vezes a gente vê ter gente novo também. Isso, né? Acontece bastante, né? Assim, como você falou, né? A bucite também. A bucite é tipo um desgaste da buça, que é tipo um tecido que reveste a articulação do ombro, a gente chama de buça subracomial. Essa buça, quando está inflamada, ela causa a bucite, né, que é a bucite dessa região do ombro. E a gente trata vamos dizer, usando TENS, equipamento que a gente tem, que é para aliviar os sintomas da dor, né? Uso laser também, que é bastante utilizado para agir na questão da inflamação, anti-inflamatório. E movimento. O movimento é a chave para retornar esse movimento que está travado, né, muitas vezes. Pode ser tanto uma falta de mobilidade também dessa região, né, que a região do ombro é uma região que ela tem muito movimento, né?
Então, quando a gente tem alguma dor, a gente tem esse costume de querer parar de movimentar, né? Não vou movimentar não porque está doendo, né? Mas isso é um erro que a gente comete. E quando a gente para de movimentar, essa articulação ela fica mais atrofiada, mais rígida, e isso vai dificultar ainda mais a reabilitação, entendeu? Então tá com uma dorzinha no ombro, vamos buscar fazer um alongamento, fazer uma mobilização, bota a mão na parede, tenta subir até onde você conseguir. Isso já é uma terapia que a gente faz até em casa, né? Que ajuda bastante. E é isso. No caso não pode parar, mesmo tá com a dor ali, você tem que estar tentando fazer o alongamento. Porque como você disse mesmo, a nossa tendência é parar. Isso. Por exemplo, quando a gente tem aquela dorzinha no pescoço, eu vou dizer a dorzinha no pescoço, viu? E a gente às vezes não consegue nem virar a cabeça para olhar de lado. Então o que a gente vai ficar ali parado mesmo, ou a gente tem que estar sempre tentando fazer, procurando aquela dorzinha lá até o movimento acabar, ou vai ter que estar muito inflamatório ali mesmo? Essa dor da cervical que você está falando, né? Olha, geralmente a dor da cervical ela tem várias causas, né? Pode ser até uma falta de mobilidade também da cervical, algum tipo de... até uma... O travesseiro isso. Pode causar isso também? Isso. O trabalho também da gente, a gente pode trabalhar muito tempo na posição só da cervical, isso gera muito sobrecarga na região, né? Essa sobrecarga vai com o tempo, vai desgastando e vai gerando essa lesão que causa dor. Qual é o melhor do travesseiro? É um travesseiro macio ou mais sólido ali, mais duro mesmo? William, assim, a gente não tem tanto uma... Ou a altura, né? Tem que ser mais baixo? Fica até mais ou menos uns 90 graus por aí, assim, que seu pescoço fica mais confortável ali. Mas às vezes essa dor pode ser o travesseiro, a gente tem que avaliar. Pode ser também a altura do travesseiro está mais alta, né? Uma altura que você veja que fique mais confortável para você ali já é o ideal. Já é o ideal. Isso. Muito bem. Muito bem, pessoal. Tem alguma pergunta aí, Vitor? Tem participações, também tem um pessoal aqui, né, interagindo. A mãe do Gabriel, a Eliane Braz, estava aqui participando, né, desejou todo sucesso, disse que dá orgulho aqui da família. Também está aqui a Marli Braz, né, que Deus te abençoe, Gabriel, eu te amo muito, meu amor. Foi a mensagem que ela deixou aqui. Também o Alex Moura, ele falou assim, grande amigo, um excelente profissional, né, desejou aí todo sucesso nessa nova caminhada. A Stephanie Braz também está participando, deixou também suas considerações, um grande sucesso. E a Marli, ela aproveitou e perguntou o seguinte, gostaria de saber sobre os pacientes com diabetes, que sentem muitas dores nos pés e nas pernas. Existe alguma alternativa para melhorar essas dores? E também o João Augusto está aqui desejando que Deus te abençoe e sucesso na sua jornada, tá certo? E esses são os participantes que estão aqui nos acompanhando na live. Muito obrigado pela participação de vocês, pelos comentários. E ainda se alguém tiver mais, pode estar enviando aqui pra gente. E a Valda Pereira, isso mesmo, ela falou aqui que deseja todo sucesso, né? E que Deus te abençoe nessa nova jornada. Amém. Amém. Tá vendo? Um carinho imenso que eu seja por você. Tá vendo? Né? E aí, sobre aí a questão da diabetes aí, que falou das dores nos pés, a físio ajuda? Ajuda bastante. A diabetes ela é uma doença que ela afeta muito a acessibilidade do paciente, né? Sim. Ela altera a acessibilidade porque ela afeta muito essa parte da neurocomunicação dos vasos periféricos por causa da alteração do sangue, né? Do açúcar, do excesso de açúcar. Então essa questão da gente movimentar mesmo o membro inferior, não deixar ele muito tempo parado, tá fazendo tipo alongamentos, fazendo tipo uma drenagem também linfática na região. Pode fazer com a fisioterapia. Movimentos ativos também, como alongamento de... Como é que eu posso falar? Alongamento de talo fibular também ajuda bastante. De gastrocnêmicos, que é o chamado de batalha da perna, que muita gente chama, né? É o músculo da posterior da perna, que é o nosso segundo coração, né? Que ele bombeia sangue. Então, fortalecer essa musculatura ajuda bastante nessa questão da acessibilidade da região. E último tema, depois vamos deixar ele à vontade, que ele trouxe um material aí para falar pra gente. Mas o que foi do tema hoje, porque hoje é onde quando as pessoas falam mais dor, as pessoas falam de fibromialgia, não é isso? Isso. Então é onde as pessoas dizem assim, olha, só quem sabe as dores, eu conheço, eu tenho duas amigas, né? Uma ela vai estar aqui na próxima, né, na segunda-feira, Celisângela, né, ela sofre também com isso. E outra amiga também, ela falou, e assim, só sabe quem passa por essas dores. Tem
Tem aí já na sua área assim, tem evoluído alguma coisa assim de tratamento sobre isso? Se ajuda a fazer a fisioterapia, vai aliviar, vai dar uma condição melhor para essa pessoa, ou consegue aliviar a dor de uma vez? O que aí você pode dizer aí, numa linguagem bem simples para as pessoas entenderem? Tranquilo. Primeiramente, né, falar sobre a fibromialgia entender o que é fibromialgia, o que é, né? Fibromialgia é uma alteração que a gente tem no nosso sistema nervoso central, que é onde a gente entende como uma área que tem maior sensibilidade, né? Que responde à dor, vamos dizer assim, né? É uma área que vai avisar pro cérebro, tô com dor aqui, essas coisas, né? E nessa questão da fibromialgia, ela vai ter uma alteração aí, vai ter uma sensação muito maior do que realmente está sentindo, entendeu? Então a fibromialgia é uma doença que até agora não tem cura, porque tipo, é um problema que, vamos dizer, não tem causa certa. Os médicos eles fazem tipo uma avaliação a partir de exames para descartar outros problemas e acaba diagnosticando essa fibromialgia pelos sintomas do paciente, sintomas físicos. De manhãzinha, uma fadiga, um cansaço, durante o dia, vamos dizer, várias dores no corpo, especialmente na região da dorsal aqui das escápulas, né, que a gente chama aqui da parte de trás da coluna, uma fraqueza também nas pernas, no corpo todo. Geralmente quem tem fala que é uma dor no corpo todo, geral. E a fisioterapia, ela atua de que forma? Sobre assim, interrompendo, sobre o seu conhecimento, porque eu vejo algumas pessoas falando assim, tem alguma ligação psicológica de algum... Porque assim, na minha área, eu já vi muitas pessoas, depois de um tratamento, tanto com um psicólogo ou com um terapeuta, resolver alguns traumas, resolver algumas dores, algumas pendências que estão lá, e de repente sumiu, né? A fibromialgia desapareceu. Uhum. Então assim, não é só algo físico, mas também ali, algo mental também ali. Obrigado por ter me lembrado, que eu acabei esquecendo mesmo de falar dessa parte mental. Tem muita influência realmente. Os médicos, eles, assim, a ciência ainda não conseguiu diagnosticar uma causa exata da fibromialgia, mas estudos apontam que praticamente a maioria das pessoas que tem muita relação com o parte emocional, como você falou. É uma pessoa que tem muito estresse no dia a dia, a pessoa carrega o peso do mundo todo nas suas costas e acaba sugando isso para ela, entendeu? Aí com o tempo isso vai causando uma doença, que pode ser a fibromialgia, né? Sim. E aqui a gente tem um caso assim, até saindo um pouco na nossa área, mas indo um pouquinho para o campo da fé, de uma mulher que ela tinha questão de falta de perdão. E quando ela conseguiu liberar esse perdão no coração dela, né, então a gente vê que tem uma ligação, a mente acaba respondendo tudo aí no seu corpo. Então, aí voltando, a fisioterapia, nessa questão em que ela vai estar ajudando. Quando a gente vai entrar na questão da qualidade de vida do paciente. Como é um problema que, assim, aparentemente não tem cura, né? Até agora a ciência não descobriu uma cura exata para a fibromialgia. A gente vai fazer um plano de tratamento do paciente de acordo com as suas queixas, né? Vai ver se o paciente, qualquer tem mais dificuldade de fazer no dia a dia, dificuldade de realizar atividades da vida diária, por exemplo, fazer uma caminhada, fazer algum exercício físico, a gente vai trabalhar em cima disso. Como a gente pode trabalhar? Fazendo alongamentos, fazendo fortalecimento de algumas estruturas, utilizando principalmente o TENS, que eu até trouxe um artigo sobre ele. E a gente tem que trabalhar com evidência científica, né? Não tem como a gente trabalhar com saúde sem evidência, né? Então eu acabei trazendo um artigo que ele fala sobre os efeitos analgésicos da estimulação elétrica nervosa, que é o TENS, né? Aquele aparelhinho que dá o choquezinho que o pessoal conhece, né? E ele fez assim uma análise com alguns pacientes e percebeu que... Esse choquezinho aí, é bom falar para que as pessoas estão nos ouvindo, e quando fala em choque, né, a gente está acostumado com o choque da tomada, que já levou na vida, e nunca levou lá, pegou alguma coisinha e deu aquele choque. É um choque doloroso, assim como a gente encontra lá na tomada, é algo controlado, é algo ali terapêutico mesmo, é algo ali profissional, não é esse choque de causar uma dor, né, de se segurar lá vai morrer não. Bem interessante você falar isso mesmo, porque muita gente não sabe o que é isso, né? Eu digo, vai dar choque em mim? Vai não, meu filho. Tipo assim, é um choque que eu digo assim, é um choque que realmente acontece, mas só que é tipo um estímulo bem tranquilo, entendeu? Não causa dor.
é como se fosse um estímulo para o corpo para, tipo, bloquear o sintoma de dor. E aí que entra esse aparelho nos pacientes com fibromialgia, porque como ele tem essa alteração de estímulos do corpo, né, estímulo doloroso, esse aparelho ele vai atuar lá no canal da dor e vai bloquear, tipo, esse estímulo. Vai auxiliar bastante na terapia do paciente, vai conseguir fazer exercício tranquilo, sem dores. Falando numa linguagem bem popular mesmo, é como ela acordasse aquela regiãozinha ali para dar esse estímulo. O que nós temos mais? Nesse artigo também ele falou que avaliou 30 pacientes e nesses 30 aí ele fez tipo uma divisão. Pacientes que foi usado essa terapia com a partir de correntes elétricas e pacientes que não foram utilizados. E foi percebido que esse paciente que foi utilizado teve uma redução significativa do quadro de dor em até 80%. Então quer dizer que já é muita coisa, né? Bastante coisa. É bem interessante a gente trabalhar em cima desse evidência científica para trazer o melhor de qualidade para o nosso paciente, né? Então, quem tiver com suas dores, tem jeito. Né? Tem jeito. Tem jeito. Tem tratamento. Exatamente. Tem tratamento. Então, vamos falar de uma parte bem importante aí, que é a nossa coluna, né? E eu acho que, assim, quase todo mundo que eu conheço, é difícil alguém dizer assim, eu não tenho nenhuma dorzinha na coluna, não tem algo me incomodando aí. Então, eu acho que é uma das partes que a gente sempre está lembrando dela, né? Segurar aí todo o nosso corpo. E como a gente pode fazer aí para a gente ter uma coluna mais forte, para a gente ter uma coluna aí? Quais são os métodos hoje que tem para a gente fortalecer, para melhorar, para a gente ter um bom desempenho? Então, fica à vontade, fala aí dessa área aí da coluna. Porque hoje a físio está aí que tem avançado, né? Cada dia a gente vê que os avanços são cada vez melhores, vem aparelho, vem tudo. E o que é que a gente pode fazer aí para ter uma coluna aí mais fortificada, melhor aí? Aproveitando a sua fala, eu vou falar um pouco também sobre mim, né? Falar um pouco, vender um pouco do meu peixe, né? Sim. Eu trabalho com osteopatia também, né? Que é uma área nova aí da fisioterapia. Assim, como é o nome? Osteopatia. Isso trata diretamente de questões de coluna principalmente. Isso. Coluna principalmente. Como é que funciona a osteopatia? Ela vai avaliar o paciente com as suas queixas e ela vai dar tipo um raciocínio clínico. O que é que a gente chama disso? Tipo um raciocínio em cima do que o paciente está apresentando. Por exemplo, uma dor irradiada, por exemplo, que é bem comum hoje em dia de acontecer, né? Vamos dizer que é uma perna de início, por exemplo. É uma dor que começa puxando da coluna e vai até a perna, né? A gente tem que ter esse raciocínio clínico de entender que essa dor do paciente ela pode ser causada por alguma alteração biomecânica nele, né? O que é esse biomecânico? É alguma alteração que a gente tenha no nosso corpo, na coluna, por exemplo. As nossas vértebras elas são bem alinhadinhas. Pode ter algum que tenha um pouco de desalinhamento, um pouco de alteração e está influenciando nisso, nessa hernia de disco. Então a gente corrigir isso vai dar uma ajuda boa nesse paciente, vai melhorar bastante. A gente busca avaliar a causa, não o sintoma. Porque o sintoma é a resposta do corpo para aquela situação, entendeu? Sim, sim. É um pedido de socorro, né? Pedido de socorro. A gente tem que ir na causa para resolver o problema. E assim, isso é muito importante porque quando você está com alguma dor, quando você está com algum incômodo, você dorme mal, né? Tem pessoas que chegam a deixar profissão, né? No meu caso, como eu estava dizendo aqui a você, deixei de trabalhar com costura, eu amava costura, eu trabalhei 20 anos com costura. Mas acabei deixando porque não tinha esse conhecimento agora que podia fazer fisioterapia, que isso ia melhorar. Então, assim, muitas pessoas abandonam realmente um trabalho de escritório porque não aguenta estar ali no computador, não aguenta estar ali. Professoras que às vezes tem que estar ali em pé, no quadro, ensinando, né? E às vezes não aguenta. E a gente vê que existe um tratamento, existe uma maneira de você ter uma condição melhor de vida nisso aí. E o que temos mais sobre isso? Sobre a sua pergunta, você tinha falado sobre como a gente pode ter uma coluna saudável, né? Sim. São várias dicas que eu posso dar, assim, principalmente cuidar da nossa saúde no geral, entendeu? Uma boa alimentação, praticar atividade física, exercício físico, vamos dizer, academia, fazer uma caminhada, fazer corrida, entendeu?
São coisas que fortalecem a nossa musculatura e evitam lesões, principalmente da coluna. Porque a alimentação entra muito ali na vitamina, por exemplo, cálcio, Isso. né? Porque às vezes a pessoa vai com uma baixa muito grande de cálcio. E se você for fazer só a questão da terapia, fazer os alongamentos, mas você está precisando de uma reposição ali de cálcio, né? Então é importante a alimentação, e tudo isso a gente encontra na alimentação, né? Hoje, infelizmente, as pessoas se alimentam mal, né? Hoje as pessoas vivem mais aí de lanche, comem qualquer coisa, e aí vai alterando e depois está procurando um doutor para tirar a dor e a falta de alimentação, né? Dormir bem, descansar bem, certeza, tudo isso, nada com excesso, né? Por exemplo, eu vejo, e você pode dizer se isso faz bem ou mal também. Tem pessoas que já me disseram aqui, ó, se eu pudesse eu passava o dia inteiro na academia. Então eu acho que também é uma supercarga também dos músculos, da coluna, porque tudo ali demais, né? Tem pessoas que passa 10 horas numa academia, né? Se eu pudesse, tem gente que vai de manhã, vai de tarde, vai à noite, e diz, eu não vou mais tempo porque eu tenho que trabalhar, mas quer passar muita hora. Isso é ruim também, se fizer demais também? Com certeza, como você falou, tudo em excesso acaba prejudicando a gente, né? A gente tem que ter esse controle, tem que ter essa consciência, né, de entender que o exercício físico ele tem um limite que a gente tem que fazer, entendeu? No outro dia, por exemplo. E a gente, por exemplo, treinou ali os 40 minutos, 1 hora, beleza, o dia já tá tranquilo, vamos descansar, né? Que amanhã é um novo dia. Vamos dormir bem, vamos, por exemplo, pode fazer um cardiozinho, que é uma corrida ao entardecer, né? Ajuda bastante. Mas assim, não focar tanto em musculação demais, entendeu? Vamos relaxar um pouco, porque se a gente trabalhar muito demais na musculatura, como você falou, pode ter uma lesão e piorar ainda mais, né? Em vez de ajudar a piorar o quadro, né? Exatamente. Então a gente tem que ter essa consciência aí de cuidado com a musculação. E sobre a coluna, tem mais alguma coisa? Eu trouxe também um artigo sobre coluna também, que fala sobre as alterações termográficas na lombalgia crônica, sobre tratamento fisioterapêutico, que é um ensaio clínico e que avalia vários estudos. E nesse estudo a gente teve uma noção de que a fisioterapia ela atua diretamente nessa questão de lombalgia, e lombalgia é uma inflamação na região da lombar, e é muito comum acontecer hoje em dia, né? E tem várias causas. Pode ser emocional também, estresse demais, entendeu? E também excesso de atividade física também pode causar também a lombalgia, e até a falta também de atividade física, né? Sim. E a fisioterapia ela vai atuar em cima disso com terapias manuais, que pode ser, como você falou no começo, manipulações, né? Para, tipo, aumentar mais a mobilidade, né? Que a ideia da manipulação nada mais é do que aumentar a amplitude de movimento, entendeu? Nada mais é do que isso. E também mandar, tipo, estímulos para o nosso cérebro, que para ele criar uma neuroplasticidade, que é novas conexões do cérebro para mandar informações para aquela região que pode parar um pouco de estímulos da dor. Sim. Que ajuda bastante. Então esse estudo aqui ele fala bastante sobre isso, que a fisioterapia ela é um carro-chefe nessa área de lombalgia, ajuda bastante. Deixa eu tirar uma dúvida aqui com você também. A questão de movimentos repetitivos. Às vezes de trabalho mesmo, às vezes até uma dona de casa. Por exemplo, tem uma senhorinha que ela... A pia dela tem que descer um batentezinho para baixo. Então, enquanto ela estava ali na cozinha, ela descia várias vezes para resolver alguma coisa na pia e subia de novo. Só que quando eu vi que ela colocava sempre o pezinho direito para subir. É uma senhora de 70 anos. Eu disse assim para ela, a senhora vai ter problemas. Mas porque eu digo, a senhora vai ter problemas. Porque toda vez a senhora põe esse pezinho. Enquanto eu estava lá, menos de meia hora, ela não deu, acho que umas 10 viagens. Subindo e descendo aquilo ali, eles vai ter problemas. E realmente teve. Eu não sei se o fêmur, né, esse osso do fêmur, começou a sentir várias dores. E foi passar também a fisioterapia para fazer também, para melhorar isso aí. Movimentos repetitivos. Mas quando a gente tem um trabalho, vamos dizer, feito eu ou barbearia, como é que eu vou fazer para não levantar meu braço mais? Eu tenho que diminuir esse horário de tempo para não fazer esses movimentos. Ou eu tenho que começar a fazer uma fisioterapia ali para ajudar a aliviar naquele movimento, ou tem que parar de uma vez? Muito boa a pergunta, William, realmente.
A gente vê muito hoje em dia, o pessoal trabalha com repetição, né? Movimentos repetitivos, a gente chama de Lé e Dort, que são movimentos de repetição. No seu caso em especial, como você é barbeiro e trabalha muito tempo em pé fazendo o mesmo movimento, né? O bom seria você, tipo, parar um pouco a cada 40 minutos de ação ou 30 minutos, fazer um alongamentozinho de 1 minuto, tomar uma água, descansar um pouco, entendeu? Para não sobrecarregar tanto essa musculatura sua, principalmente de ombro. E, assim, como eu falei, parar um pouco para descansar. Você está falando aí, é o meu grande erro. Por exemplo, quando eu estou com uma barbearia dia cheio, eu tenho esse grande defeito, eu não paro nem para tomar água. Uhum. Sai antes de, como se diz, esfriar o lugar, o outro já está sentando e eu já estou seguindo em frente. Eu não paro enquanto tiver outro cliente. Então eu já passei assim de pegar de 2 horas da tarde para 7 horas da noite sem parar. Com ternas e agora que eu vou descansar. E eu já sinto ali aquela queimação, né? Já sinto o cansaço ali do esforço que fez. Então, boa dica, eu vou fazer isso. Então, sempre, em meio aos movimentos repetitivos, a gente parar e fazer outro movimento, que aí o alongamento ele entra como outro movimento do no repetitivo, e é o que vai dar o grande alívio. Gostei da dica. Vou adotar aí para mim. E essa coluna aí, voltando para o assunto aí da coluna que você está falando, várias dicas aí, como podemos melhorar isso aí. A coluna hoje, você vê lá que é mais procurado o problema, é na coluna. Quando a gente tem um paciente que ele tem uma hérnia de disco, não sei se o nome científico é esse mesmo, mas bico de papagaio, né? E minha avó ria demais, minha avó dizia, onde é que tem um bico de papagaio aqui, doutor? Onde foi que esse papagaio veio? A fisioterapia pode ser feita em pacientes que têm isso aí, ou já é caso de cirurgia, não pode passar, é depois da cirurgia que vai vir. Dá para tratar aí um hérnia de disco, bico de papagaio, algum desvio na coluna. Qual é o problema mais frequente que chega para você e que você vê aí que a coluna aí está atrapalhando a vida das pessoas? Assim, o pessoal tem que entender que problema de coluna, a principal causa, assim, pode ser muitas vezes até a falta de movimento. Entendeu? Muita gente tem medo de se movimentar quando está com dor na coluna, né? Então, essa falta de movimento ela vai só piorar essa questão de dor do paciente. E sim, sobre a hernia de disco, a nossa atuação ela é diretamente antes de qualquer cirurgia. A gente tem um tratamento que chama de conservador, que é uma forma que a gente usa de tratar o paciente possivelmente para evitar uma cirurgia, sabe? Sim. E vamos dizer, 92% dos casos de hernia de disco não é cirúrgico. Então, com fisioterapia a gente consegue ter essa regressão do caso, porque a hernia de disco nada mais é do que um extravasamento do líquidozinho que a gente tem na coluna chamada de disco, né? Esse disco ele tem um afastamento e acaba comprimindo o nosso nervo e vem esse sintoma de irradiação. É simplesmente isso. Então, com a fisioterapia a gente consegue dar uma regressão boa nessa... E esses bicos de papagaio? O bico de papagaio, ele, na maioria das vezes, ele pode ser cirúrgico também, mas vamos dizer que com alguns exercícios também a gente consegue dar uma melhorada boa nos sintomas. E tu, mais alguma pergunta? Tem sim. Eu acredito que seja sua esposa, é a Paulinha, desenhando aqui toda felicidade e tem orgulho de você, né? E também aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho, isso. A sua mãe falou o seguinte: há 10 anos você já mostrava que seria um excelente profissional sem nenhum conhecimento técnico, já consegui cuidar e aliviar as dores do seu avô. Parabéns, meu filho, sou grato a Deus por sua vida. Uhum. Ela falou, também deixou uma mensagem para você, ele disse que está gostando da forma da sua entrevista e que Deus te abençoe. Amém. E também, deixa eu olhar aqui, o Ademir, né? Ele falou o seguinte: boa noite a todos do programa. Ele queria saber se você tem um conhecimento de quais alimentos aumentam a chance de ter o câncer. E a Stephanie, ela perguntou quais são os procedimentos que você realiza no seu consultório no dia a dia. E aí? Esse primeiro da alimentação. Da alimentação, né? A ciência ela mostra cada vez mais que o que está causando câncer na população muitas vezes é a alimentação, né? E assim, a forma como a gente se alimenta, ela diz muito sobre a nossa saúde, né? E esses alimentos, geralmente os alimentos industrializados, né? Essas coisas que a gente... comida mais fácil de preparo, né? Como, por exemplo, principalmente salsicha, né? O número 1 no mundo em
causa de câncer. Salsicha, alimentos embutidos. Esses alimentos são o principal causador de câncer no mundo inteiro. E miojo também são outro alimento que causa bastante câncer. Geralmente esses alimentos industrializados, né? E assim, dando outra dica também, né, sobre alimentação saudável, a gente tem que buscar se alimentar de frutas, né? Principalmente frutas que a gente vê que não tem muito agrotóxico também, que agrotóxico também causa câncer, né? Sim, então a gente certeza. tá complicado, todo mundo. Tá. Praticamente não pode se alimentar de nada, mas assim, geralmente alimentos que a gente vê que tem um cuidado mais natural, né? Coisas que mais naturais que trazem mais saúde, né? É o que pode salvar a gente aí de um possível câncer, né? E a pergunta minha foi os tratamentos que ele tem na clínica? Sim, quais são os procedimentos? Quais são os procedimentos que você tem na clínica? Na minha sala que eu estou atendendo agora na clínica, né? Eu estou atendendo na fisioterapia traumato-ortopédica, que são lesões pós-operatórios, vários tipos de Alguém caiu de atuações. moto que na sua região tem. Depois que bastante. tirou o gesso, tirou as ferragens, é essencial, né? Vamos embora, fisioterapia também essa questão que você falou de movimento repetitivo, também a gente atua nessa área também. Eu também atuo com idosos também, que é gerontologia, né, que é a área de idosos. E é muito importante, né, o idoso ele se cuidar, porque Se tem um idoso lá e quem estiver nos assistindo, vai nos assistir futuramente. Estou com um idoso em casa. Ele não tem, por exemplo, nenhum problema de saúde da questão de câncer, nem nada. Não foi nenhuma uma lesão que deixou ele ali acamado, né? Mas a gente vê que ele está se levantando com dificuldade, às vezes ajudado, ele está mancando ali. É bom que se procure em fisioterapia, é essencial que leve, não deixe o idoso lá estar sofrendo, achando que não, porque já está naquela idade, é isso mesmo, é daqui para baixo e nós não vamos fazer mais nada não. Porque tem gente que parece que descarta, né? é verdade. Não, ele está com a dor, isso é mal de velho, né? A gente costuma dizer, isso é mal de velho, está com a dor na perna, isso é mal de velho, isso é a idade. Não é a idade, né? É falta de exercício mesmo, de alongamento. Isso. É essencial a gente ter esse cuidado com os idosos, porque todo mundo vai chegar, assim, a ideia é a gente chegar nessa idade de idoso, né? Então a gente tem que ter esse cuidado que o idoso, ele é um ser humano igual a gente, né? Então a gente merece cuidado, merece atenção e a gente tem que se cuidar, tem que cuidar bem dele, porque uma queda principalmente é a causa de maior mortes em idosos, entendeu? Então a gente tem que ter esse cuidado de fortalecer os idosos, de fazer com que eles tenham um melhor equilíbrio, que com o tempo vai perdendo esse equilíbrio. E a fisioterapia está aí para isso, para dar uma maior qualidade de vida para esses idosos e que eles consigam envelhecer com maior tranquilidade, que é o mais importante, né? A gente proporcionar uma maior qualidade de vida para eles. Como você é aqui de Riacho, sua clínica é aqui em Riacho, você só atende aqui se a gente precisar de você venha na casa do idoso, você atende em casa também. Se for nas zonas rurais, né? Vamos colocar a vila mais longe, Cordantas. Você também não tem barreiras, vai também, tá lá acompanhando e ajudando esse idoso, vai lá fazer as terapias em casa ou só no seu consultório? Eu atendo domiciliar e atendo no espaço também. Se a pessoa precisar de eu vá em locais mais longe, se der para mim, eu estou à disposição para ir, entendeu? A gente faz o direitinho como é que funciona e a gente desenrola. Pessoal, agradeço a presença de cada um de vocês. Nós já estamos aqui nos finalzinhos dessa live maravilhosa, né? Tenho aprendido muito mesmo. E ele tem um bom conhecimento, um bom domínio. A gente vê que é um excelente profissional, dedicado, né? E quando é assim que se faz com amor, já resolve tudo, como dizia minha avó. Até o melhor prato de comida, se for feito com amor, ele fica mais delicioso, né? E agora eu vou para aquelas perguntas. Tem mais alguém, Vitor? A Camila Braz ela falou o seguinte: tem algum exercício específico que podemos realizar pós-correção da diástase, pós-gestão? Não sei nem o que é isso. Acho que pós a cirurgia, né? Que tem agora aquelas correçãozinhas, tem alguma movimentação para fazer aquela pequena correção. Diástase? Tem sim, tem exercício. A gente pode fazer exercício de fortalecimento da região do abdômen. E essa diástase é tipo como se o músculo fizesse mais uma distensão, sabe? Ficasse mais estendido. Aí a gente pode fazer exercício para tipo corrigir essa distensão no músculo e fazer com que ele fique normal de novo. Fazer, vamos dizer, fortalecimento, alongamento, exercício que a gente pode fazer.
Respondido, tá vendo? Eu nem sabia. Eu nem sabia. Vitor sabia, Vitor tá esperto. Então a gente vai para aquele bate-bola, eu falo uma palavra e você fala o que vier na sua cabeça, né? A palavra, a frase, você fique à vontade, tá certo? E agradecendo a cada um de vocês, gente, compartilhe bastante essa live, porque conhecimento, saúde é muito importante, né? Essas lives têm ajudado muita gente mesmo, tá certo? Vamos lá, Deus. Deus, eu acho que está em todo lugar, né? A gente vê Deus em todos os ambientes, nossa fé principalmente. Fé. Fé, acho que é uma coisa que a gente não sabe nem explicar, né? O que move nossa vida é a nossa fé. Família. Família, eu acho que é união, aquele momento de paz. Amigos. Amigos vamos dizer que é uma família também, né? É uma família fora do nosso lugar biológico. Trabalho. Trabalho é a nossa forma de arrumar sustento para o nosso dia a dia, né? Dinheiro. Dinheiro é uma coisa essencial da nossa vida, que a gente tem que correr atrás para conseguir, né? É verdade. Igreja. Igreja, vamos dizer que é onde a gente... É o momento da gente agradecer a Deus, né? Aliás, em todos os lugares a gente pode agradecer a Deus, mas principalmente na igreja, que é um ambiente que a gente vem aqui mais voltado para isso, né? Para a gente ter Essa pergunta agora, ó, cuidado que tem 3 pessoas ali, viu? Amor. Tem 3 pessoas ali. Amor. Amor, acho que é um sentimento que dá nem para se explicar, né? É uma coisa que a gente só sabe ter atitudes para mostrar que a gente sente aquilo, né? Eu vou ainda enterrar com outra pergunta aqui também, porque nessa questão de amor também. Hoje a gente vê, né, por essa entrevista, o quanto você é profissional, né? E a sua esposa foi também essencial ali, ajudou, foi um apoio nesse processo aí de estudo e tudo. Foi, com certeza, né? Não, eu acho que a gente tem que ter essa rede de apoio, como eu falei, na família, e principalmente a nosso lar, nossa companhia de casa, né? Ela tem que ser nosso pilar também, como se fosse o nosso combustível também, né? E ela, graças a Deus, sempre me ajudou bastante nessa questão aí. Muito bem. Um sonho. Um sonho, Deus quiser, futuramente, estar realizado na minha profissão, né? E poder viajar com a minha família, essas coisas. E aquela perguntinha final, o que é a vida? A vida é uma coisa complexa, né? A pessoa for falar sobre a vida tem que ver em vários contextos, né? A vida, ela tem vários significados e acho que principalmente Deus, né? Deus, ele está em todos os lugares, principalmente na nossa vida, né? Então acho que primeiramente a gente, para pensar em vida, tem que pensar em Deus, que é o nosso Criador, e entregar tudo nas mãos dele, né? Ele é quem guia nossos passos. Um desafio, a mesma pergunta e outra resposta. O que é a vida? O que é a vida? Uma coisa... Não dá para explicar, uma coisa que é um presente de Deus, né? Uma coisa que ele deu pra gente. Muito obrigado, cada um de vocês, pela presença, pela participação de vocês. E aqui eu queria que você passasse como a gente consegue entrar em contato com você, quais as suas redes sociais, onde fica aí a sua salinha, a sua clínica, como a gente faz para que a gente possa estar entrando em contato. Fique aqui à vontade, é o seu momento aí de você falar as suas redes sociais e como a gente pode estar aí contratando os seus serviços. Primeiramente, mais uma vez, queria agradecer a você pela oportunidade de estar aqui hoje, né? Gratidão a Deus também. E falar que eu estou a minha sala na rua do sindicato, perto de, sim, ponto de referência, né? Perto de Luciano Fotógrafo, no edifício Brás 2. E para entrar em contato é meu número pessoal, que eu vou deixar nos comentários do vídeo também. Do vídeo. E também nas minhas redes sociais é Dr. Gabriel Braz. Vai colocar vai achar logo a primeira foto, é a minha. E é isso. Já pelo seu Instagram, lá a gente já consegue ver número do WhatsApp, tudinho, forma de agendar, tudo direitinho. Mais alguma redes sociais? Instagram? Eu uso mais essa mesmo, só o Instagram mesmo, né? Então, bem, procurando você, marca, agenda tudo, faz pacote, faz por atendimento, tudo direitinho. Estou aberto a possibilidades. Algum agradecimento especial para alguém? Finalizar o vídeo? Quero agradecer principalmente a minha família, né? A minha mãe por todo o apoio de sempre, graças a Deus. A minha esposa também por sempre estar me apoiando.
E agradecer a Deus por tudo, né? Sem ele a gente não estaria aqui hoje, né? Graças a Deus. Gente, muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Deus abençoe sempre e até uma próxima, se Deus quiser e nos permitir. Fiquem com Deus.